A gente se conecta com Brasília, com o Diego Amorim, e hoje também a nossa conexão vai incluir o deputado federal Joaquim Passarinho, que é do PL do Pará, primeiro vice-presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Diego, bom dia para você também. Bom dia, Mauro, bom dia, deputado. Diego, nosso tema para conversar com o deputado, claro, é o apagão de ontem. Queria que você fizesse a primeira pergunta, por favor. Deputado Joaquim Passarinho, bem-vindo à Nova Brasil FM. Ontem, depois do apagão que atingiu aí boa parte do país, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou em um problema no Maranhão. Depois, em coletiva, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou num problema no Ceará. A gente tem também uma entrevista do Luiz Eduardo Barata, ele que foi diretor-geral do ONS, o Operador Nacional do Sistema, dizendo que nós nunca ficamos tanto tempo sem saber a origem de um apagão, isso porque ainda não se sabe exatamente o que provocou esse problema no dia de ontem. Qual a avaliação que o senhor faz, deputado, do que nós temos de informação oficial até aqui sobre esse acontecimento de ontem? Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Para nós, assim, foi muito estranho isso que você falou. Parece que o apagão não foi só no sistema, foi no governo também. Não conseguiu se encontrar até agora. Há alguns tempos atrás, nós já tivemos apagões no Brasil. Pensávamos que estávamos livres desse tipo de acontecimento, que o nosso sistema aparentemente era seguro. Logicamente, o sistema desliga como defesa, mas sempre há uma causa. E toda vez que acontece algo parecido, nós sempre sabemos logo a causa. Até para se ajustar o sistema, você precisa saber o que aconteceu. E como você falou há pouco, a primeira informação que nós tivemos aqui em Brasília foi da fala do vice-presidente falando de algo no Maranhão. Depois eu, pessoalmente, comecei a procurar saber informações através da distribuidora do Pará, algumas pessoas de contato que nós conhecemos no sistema, e me falaram algo também sobre a saída lá da hidrelétrica de Belo Monte. Essa foi a segunda informação que eu tive. E depois, às 4h30, numa coletiva, aí o ministro Alexandre falou que foi no Ceará. A verdade é que não vamos chegar aí, que foi 8h30 da manhã, mais ou menos isso, vamos chegar aí 24 horas depois, e realmente até agora não temos nada concreto, saber o que aconteceu. O sistema foi reajustado, mas houve uma causa. E normalmente pode ter acontecido algum acidente, pode ter um raio, tem que ter uma causa. Até para se resolver o problema, nós precisamos resolver a causa. E até agora parece que esse apagão continua um mistério dentro do próprio governo. Então, não estamos entendendo. Ontem, inclusive, alguns deputados ligados ao governo estavam falando em algum tipo de boicote. Bom, quando a gente não tem a informação segura, todas as especulações podem acontecer. E nós vamos tentar descobrir hoje tem reunião da Comissão de Minas e Energia, e por coincidência eu tenho uma audiência com o ministro hoje à tarde. Vamos ver se a gente consegue entender, porque até agora está muito numa conversa, mas nada concreto. Deputado, sobre a Comissão de Minas e Energia da Câmara, existe a possibilidade de a comissão convocar o ministro para ele explicar o que aconteceu? Já há uma conversa, nós vamos fazer uma convocação do ministro, e houve um entendimento do presidente da comissão com a equipe do ministro, e ele vai à comissão no dia 29, já está agendada essa ida do ministro no dia 29. Então, vamos ver se a gente consegue algum tipo de informação mais concreta ainda hoje, para que a gente possa até passar para vocês, como eu falei. O problema pode acontecer um desastre, pode derrubar uma torre, várias coisas podem acontecer. O que nós estamos achando muito estranho não ter concretamente qual foi o fato gerador do problema. Esse até hoje nós não temos como falar para vocês, 24 horas depois, quase 24 horas depois, nós não conseguimos falar para ninguém o que realmente aconteceu para que o sistema se desligasse, se protegendo, como é natural. Então, esse é o que é muito estranho, não é ter acontecido, o Operador Nacional do Sistema não poder dizer para a população o que realmente aconteceu. Deputado, a gente viu desde o momento do apagão de ontem uma politização muito grande em torno desse assunto, que é um assunto seríssimo, que preocupa e é um assunto que deveria ser tratado
do ponto de vista estritamente técnico. A gente viu a oposição aproveitando para bater demais no governo, o governo aproveitando para culpar basicamente a privatização da Eletrobras e com isso culpando também a oposição por algo que ainda não se sabe exatamente que causou. A gente viu a primeira-dama Janja falando da privatização da Eletrobras, associando ali a privatização recente da Eletrobras com esse apagão, ainda sem informações, imagino eu, oficiais que possam indicar isso. O ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia foi questionado sobre isso na coletiva. Ele disse ser muito leviano fazer essa associação até aqui, mas disse que a privatização da Eletrobras fez muito mal ao sistema. Como que o senhor vê a politização em torno desse assunto que, repito, deveria ser tratado do ponto de vista estritamente técnico, deputado? Pois eu acho muito estranho isso. Eu vi essa declaração da primeira-dama, eu não sei qual é a formação técnica dela, não recordo. Acho muito estranho se envolver-se isso, até porque quem tem que falar sobre isso deveria ser o ministro, né? Todas as pessoas da área. Nós temos o operador do sistema, nós temos a ANEEL, nós temos o próprio Ministério, nós temos o secretário de Energia, enfim, nenhum falou esse tipo de coisa. Por isso surgiu, a partir da fala dela, surgiu no Congresso essa fala de boicote, que o operador, que o Eletrobras é culpada. Se nós não sabemos a causa, como é que eu posso culpar alguém? Agora não sabemos basicamente nem aonde aconteceu, nós sabemos direito. Eu tenho 3 informações, eu, por exemplo, tive 3 informações ontem sobre o local do acontecimento. Quer dizer, o local não, o estado do acontecimento, né? Não é nem o local, não é qual é a linha, qual foi a geradora, realmente onde aconteceu o quê. Então, se eu não sei o que aconteceu, logicamente, politicamente, as coisas, por falta da informação, as especulações acontecem. Então, como a situação atual sempre criticou muito o governo em tudo, por falta de informação do próprio governo, a oposição aproveita para fazer as suas críticas no fato do apagão, do que é algo muito, muito sério. Não é uma coisa, não é uma brincadeira. Esse apagão, inclusive sem saber os motivos, ele é muito sério, porque se nós não sabemos o motivo e nós não debelamos esse fato, esse apagão pode acontecer a qualquer momento, essa é a verdade. Então, é muito sério isso, nós vamos tentar hoje ainda descobrir realmente o que aconteceu, mas nós não levamos a nada esse tipo de politização em cima de um assunto tão sério. De qualquer forma, deputado, a gente ao longo aí, pelo menos das últimas 2 décadas, a gente de vez em quando sofre um apagão aqui no Brasil. Alguns com consequências mais graves, outros que a solução surge mais rapidamente, mas parece ser um problema estrutural nosso. Eu queria sua avaliação sobre o nosso sistema de energia, onde que a gente pode aprimorá-lo? Pois assim, a informação que a gente tem, sempre na conversa, é que o sistema, ele é um sistema muito delicado, muito sensível, e ele se autodefende, né? Então, quando há uma sobrecarga ou alguma coisa no sistema, para que não haja problemas mais sérios, o próprio sistema faz o desligamento de áreas para que isso não afete o sistema como um todo. Num sistema de proteção, isso é natural que isso possa acontecer, como na nossa casa, os disjuntores, né? Uhum. Para que não aconteça um problema mais sério, os disjuntores são desligados e você mantém a proteção à sua casa, a mesma coisa no sistema. Até aí, não há nenhuma... Como você falou, já tivemos alguns apagões no Brasil antes, mas, por exemplo, pela tecnologia que nós temos hoje, por tudo que é investimento que houve no setor, nós pensávamos que estava um pouco livre disso. Mas o que está muito estranho é isso, nós não sabemos direito nem qual é o estado que aconteceu. O problema que gerou esse desligamento, não é o desligamento, algo gerou isso, e se nós não resolvermos, nós não temos a certeza do que aconteceu, nós não vamos debelar o fato gerador. E nós precisamos saber qual foi o fato gerador para que isso não possa acontecer novamente e o sistema possa trabalhar com tranquilidade, dar tranquilidade à população. Então, o que está diferente este ano não é o apagão em si. O que está diferente esse ano é o governo até agora, 24 horas depois, não conseguir explicar o que aconteceu nem aonde aconteceu. Esse que é o que mais preocupa. Deputado, 7h13, nós estamos conversando ao vivo com o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará.
Há uma expectativa grande dessa reforma ministerial, enfim, sair nessa semana. Estou aproveitando a presença do senhor aqui com a gente para fazer essa outra pergunta. E o Alexandre Silveira, nessas últimas horas, entrou também nesse balaio aí de especulações aqui em Brasília, o ministro de Minas e Energias, como alguém que pode acabar rodando. Até já jogaram aí na imprensa o nome do Fernando Bezerra Coelho filho do senador Fernando Bezerra Coelho, colega do senhor na Câmara. E a votação do arcabouço fiscal ficou para terça-feira da semana que vem. Eu queria ouvir o teu termômetro, deputado, em relação a essas duas coisas. O senhor está sentindo que a reforma ministerial sai essa semana e o arcabouço vota terça que vem? Eu acho que, agora falando dessa parte política, eu acho que o grupo que apoiou, que está naqueles partidos de centro e apoiou o governo nessas últimas votações, ele está cobrando a fatura. Bem em português claro com vocês, né? Então, eu acho que o arcabouço fiscal podia entrar hoje. Se não entrou, é porque algo não está andando bem nessa relação entre o governo e essa base, que é uma base muito escassa do governo. O governo não tem maioria na Câmara. Ele monta a maioria a cada caso, a cada votação. E com isso ele paga um preço muito caro, né? Se fala em toda vez que há um assunto mais sério desse para se votar na Câmara, se fala em reforma ministerial, né? A última aconteceu com o Ministério do Turismo. Há uma cobrança em cima de loteamento de ministério com o PP e com republicanos, né? Ontem, como você falou, através desse tipo de ação que aconteceu do apagão, aí já entrou o Ministério de Minas e Energia. Você ouviu falar do Fernando Bezerra, eu ouvi falar do Eduardo Braga. Já tem dois nomes, já tem dois novos possíveis ministros, né? Que já foram ministros, inclusive, lá atrás. Então já entraram mais dois nomes nesse rol aí. Então, isso faz parte dessa base muito fraca, não consolidada, não orgânica do governo, né? O governo está tentando montar e não consegue montar uma base sólida. Então ele fica sempre com um projeto tão importante como esse na pauta. Não vamos falar agora, nós estamos na terceira semana de agosto e o arcabouço foi votado no Senado desde junho. O relator é o mesmo. As mudanças são algumas, poucas. Não tem porquê uma base sólida, de maioria sólida do governo, se houvesse, se já não ter sido votado. Então são matérias importantes para o país, são matérias importantes principalmente para o governo, e ele não está conseguindo a tranquilidade. Até porque os próprios ministros não ajudam. A fala do ministro Haddad nesse fim de semana, que repercutiu muito na segunda-feira, foi uma fala muito ruim para quem está querendo fazer esse relacionamento melhorar entre a Câmara, principalmente, e o governo. Então foi uma fala muito ruim, né, que não repercutiu bem na casa, principalmente a presidência da casa, que realmente cancelou reuniões. E o que soube ontem é que isso era fato, já estava sido contornado, tinha falado, mas a verdade é que o projeto não andou. E não andando, você fica apenas com uma possibilidade da semana que vem, mas nada de concreto. Deputado, agora, em relação ainda a essa relação, né, a relação do governo com o Congresso, e especificamente com a Câmara, acabou de sair uma pesquisa da Genial Quest, mostrando que 42% dos brasileiros, dos entrevistados, avaliam o governo como positivo. Subiu a avaliação positiva do governo, era de 37%, subiu para 42%. E o trabalho do presidente Lula, segundo essa pesquisa, é aprovado por 6 em cada 10 brasileiros. Um governo que vai construindo uma aprovação, uma popularidade maior, pode ter maior facilidade também na negociação com a Câmara? Duas coisas. Eu acho que provavelmente quando o governo vai bem, né, a classe política acaba ficando mais próximo. Isso é natural no Brasil, no jogo político do Brasil. Você não tem partidos que segue bem uma ideologia. Então, partidos que são muito base do governo, o governo que muda radicalmente, tem partidos que aproveitam e já se mudam bem rapidamente de posição. Porém, assim, o governo só teve notícias boas de lá para cá. Se você for olhar, o governo conseguiu uma mudança, por exemplo, e vai dar um assunto de um outro ponto que você não tocou ainda. O aumento estúpido que houve no combustíveis ontem. O governo tinha conseguido, através da sua
mudança na base de cálculo de como faz o preço do combustível, ter baixado um pouco o combustível, né? O governo segurou a exportação de carne, então conseguiu baixar um pouco o preço da carne. Então, nesses primeiros 6 meses, o governo fez ações que repercutiram de modo muito pontual, muito rapidamente, naquilo que pesa no bolso do trabalhador, né? O combustível, o frango, a carne. Então, isso deu uma certa... Eu penso que o governo pensa nos pobres. Só que essa conta chega, né? E ontem você vê um aumento de muito grande no combustível, 16% na gasolina, quase 26% no diesel. Isso vai ter uma repercussão muito grande, não só na economia. Ontem nós tínhamos na frente parlamentar do empreendedorismo, no qual nós estamos presidindo, tivemos a presença do presidente do Banco Central, Campos Neto, e tocamos no assunto lá, numa conversa, e ele falou que um aumento desse tamanho pode chegar numa inflação, influenciar numa inflação quase 0,5%. Então, é algo que vai se ainda ver. Essa pesquisa não deve ter pego esse aumento de combustível, né, que aconteceu. Então, você vê um apagão ontem, você vê aumento de combustível. Se você houver uma diminuição se não tiver melhoria na economia, se houver aumento de combustível, aumento de preços, você vai ter uma avaliação diferente do governo, com certeza. Então, estamos de um pouco mais de tempo para avaliar a longo prazo as medidas do governo, que, por exemplo, na economia, como você falou agora do arcabouço, até agora o governo não entregou nada. O governo tem a proposta do arcabouço, o governo tem algumas falas lá no Congresso, mas até agora nada foi aprovado de fato para que isso possa acontecer. Então, eu acho que é uma avaliação natural, o governo entra com alguns pontos emergenciais para tentar manter mostrar para que veio, só que a longo prazo, isso quando não é bem ancorado em decisões definitivas, como por exemplo, despesas, o governo fala em gastar, criou um ministério, gasta, todo mundo fala em gastar, mas nós não vemos nada que fale em aumento de receita ou diminuição de despesas. Então, nós precisamos fazer isso para equilibrar as contas, senão nós vamos ter uma inflação maior, vamos ter juros mais altos novamente, vamos ter, como a gente chama, na caristia no pulso da população. Isso vai repercutir logo na expectativa ou na avaliação do governo. Pois não. A gente agradece muito ao deputado federal Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Todos esses temas que o senhor abordou são relevantes, são realmente de um acompanhamento de longo prazo, e contamos com outras participações do senhor aqui conosco ao longo desse tempo para nos ajudar também a fazer essa análise. Por hoje, muito obrigado e bom dia, deputado. Bom dia, Mauro. Bom dia, Diego. Prazer em falar com vocês. Estamos sempre à disposição. Diego, bom dia para você também. Obrigado por hoje. Até amanhã, Mauro.